Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui no canal do YouTube da Coligação Espírita Progressista. Meu nome é Carla e eu sou uma das trabalhadoras da coligação e hoje eu estou aqui para realizar o nosso Evangelho semanal. Então eu gosto sempre de aproveitar esses minutinhos antes da gente iniciar o nosso Evangelho para lembrar que isso é uma tarefa que vocês podem fazer em casa, tá bom? A gente gosta da companhia de vocês, gosta que vocês acompanhem a gente aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas, mas vocês podem e devem realizar o Evangelho no Lar dentro da casa de vocês. Para fazer muito simples, basta seguir o mesmo roteiro que fazemos aqui todas as semanas. Basta fazer uma prece inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, se possível, na sequência, pedacinho por pedacinho, cada semana, aproveitando para trazer esse ensinamento, refletir, trazer um ensinamento para a vida cotidiana mesmo, fazer uma leitura complementar com os livros como Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, faz uma leitura complementar. É importante que, se puder, né, e se quiserem, todos da casa estejam presentes, sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário, né, para fazer essa reunião. Feita aí o estudo, faz-se as vibrações e a prece final. É exatamente o que nós vamos fazer aqui. E assim, no dia do Evangelho também é muito interessante que a gente procure entrar na sintonia da reunião. Então, é um dia que a gente procura manter mais equilíbrio, domínio das palavras, dos pensamentos, pode colocar uma musiquinha suave antes e não esquecer da água fluida, deixar um copinho de água para cada uma das pessoas que vão participar, para que o plano espiritual possa fluidificar e ao término do Evangelho vocês possam beber, tá bom? Então, repetindo, a gente adora que vocês acompanhem a gente aqui todas as quartas-feiras às 19 horas, mas o Evangelho pode e deve ser realizado no lar de vocês. Ah, Carla, mas eu moro sozinha. Não tem problema. Se você mora sozinho, se você mora sozinha, pode realizar, porque você não vai estar só. O seu mentor e a equipe espiritual, assim que você assume esse compromisso, essa responsabilidade de estar lá no mesmo dia, no mesmo horário, lá eles estarão com vocês, tá bom? Então, vamos iniciar. Eu vou convidar todos vocês para que me acompanhem na prece inicial. Quem quiser pode até fechar os olhos. Vamos nesse instante, serenando os nossos pensamentos, os nossos corações, lembrando da imagem do nosso Mestre Jesus, com suas vestes alvas, convidando Jesus a adentrar o nosso lar mais uma semana. Nós te agradecemos, Mestre, pela vida, pela oportunidade que temos de estudar o seu Evangelho, de trazer esse conhecimento para o nosso dia a dia, para a nossa evolução, para a nossa melhora. Abençoa, Mestre, abençoa, Deus, nosso Pai Celestial, nosso propósito, que possamos tirar o melhor proveito desta reunião de hoje. Que assim seja. Muito bem, vamos lá então iniciar os nossos estudos? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que fala de não separar o que Deus juntou. É o item número 5, que traz o tema o divórcio. Então vamos fazer a leitura. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, porque praticada com vistas unicamente aos interesses materiais e não para atender à lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, Moisés, pela dureza dos vossos corações
vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isto significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta, no princípio não foi assim, ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo as leis de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo ao repúdio. E vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia lapidação para esses casos. Querendo abolir um costume bárbaro, precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade, que encontrou na ignomínia decorrente da proibição de novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Então, esse é o item do nosso estudo dessa noite. Diria que um item bem atual, né? Dentro desse capítulo, não separar o que Deus juntou. Percebe que esse é um capítulo, se a gente for dar uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo curtinho. Na verdade, a gente está terminando esse capítulo hoje. Na semana que vem a gente já vai começar a estudar outro tema. Não separar o que Deus juntou. A gente pode já começar a pensar que Deus dá sempre oportunidades para a gente se reencontrar, né? Para a gente estar ali juntos, para poder se entender, né? E por isso que esse capítulo traz a questão do casamento, né? Que foi estudado aí nos últimos evangelhos, da indissolubilidade do casamento. E hoje a gente está estudando o item 5, que é o item do divórcio. O divórcio, como bem coloca Kardec aí, é uma lei humana. Ela não necessariamente contraria a Deus, mas a gente tem que tomar aí fazer algumas reflexões sobre o divórcio, sim. Primeiro, sobre aquilo que a gente aprende dentro do Espiritismo, que o acaso inexiste. Nós não nascemos por acaso. Nós nascemos, todos nós, com algum tipo de programação, com algum tipo de objetivo para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Não é à toa que reencarnamos em uma família, que temos irmãos, que temos pai e mãe. Não é à toa que encontramos, em um certo momento da nossa vida, um companheiro. Então, o casamento ele nunca é por acaso. Essas uniões elas acabam sendo programadas de uma certa maneira, espiritualmente falando. Nós não encontramos as pessoas à toa. Existe ali um propósito. E na maioria das vezes existe essa oportunidade, né? Deus nos junta, coloca-nos ali de frente um ao outro para que possamos nos reajustar, para que possamos ter uma oportunidade de nos harmonizar. Então, assim, existem uniões, sim, uniões derivadas de um afeto único, de um afeto único, digno, e existem outras uniões que acontecem, mas por questões materiais. Então, em uma determinada época, você se sente atraído por uma determinada pessoa, seja pela beleza física, ou seja por algum outro tipo de interesse, às vezes material, e raramente mesmo o nosso interesse ali na pessoa que nos desperta é uma afeição verdadeira, genuína, era a palavra que eu estava procurando antes, né? Ter essa afeição realmente genuína, que transborda e que vai um pouco além. Todos nós hoje, nós vivemos num mundo muito materialista, então quando nós pensamos em ter um companheiro, a gente vai pensar sempre em algumas questões materiais antes, né? Questões de beleza física, de atração, às vezes questões financeiras, né? Como que é a situação da pessoa, e às vezes nos sentimos mais atraídos pela pessoa por conta dessas situações do que por
uma relação, aí, um afeto genuíno. Isso acaba que, com o tempo, surgem os desafios normais da vida, os obstáculos, e muitas vezes os relacionamentos, na maioria das vezes, não conseguem superar, né? Não conseguem ir além no momento das provas. Mas com certeza essas uniões, elas não são ao acaso. São irmãos aí nossos. A gente tem que lembrar que nós somos espíritos eternos. Então a gente já vem de várias reencarnações. Aí a gente não vem sempre com o mesmo, não, né? Com a mesma esposa, com o mesmo esposo. Às vezes a gente tem vários resgates aí, a gente já estuda dentro da doutrina que os papéis mudam. Nem sempre vai ser seu esposo, pode vir como irmão, pode vir como pai, enfim. Mas existe um motivo para vir como companheiro na reencarnação. Companheiro, companheira, né? E, enfim, não é o acaso, existe. Então a gente precisa ter isso em mente. Quando a gente lê aí nessa lição do divórcio, essa é a base. Né? Ninguém encontra ninguém à toa, existe um motivo pelo qual a gente se liga às pessoas. E aí, para entender melhor o divórcio, a gente tem que buscar lá num livrinho que chama Vida e Sexo, do Emmanuel, tá? Psicografia do Chico, de Emmanuel. E ele trata desse tema do divórcio, que eu sempre, quando a gente vai ter aula nos cursos da coligação, eu falo que é um tema espinhoso. Porque as pessoas, dependendo do que você fala, elas se sentem ofendidas ou atingidas. Mas faz parte do nosso trabalho aqui falar e explicar o que os espíritos nos trazem a respeito desse tema. Então a premissa e a base é lembrar que as uniões, elas não são por acaso. Ninguém reencarna ao acaso. Eu não pedi para nascer, eu pediu sim. Tá? E as uniões, aí as pessoas, o encontro de pessoas, os relacionamentos também não são por acaso, tá? Então, primeira coisa que a gente vê aí, quando o Emmanuel fala aí, é a questão da escolha. Assim como tem várias pessoas que falam, eu não escolhi, eu não pedi para nascer, né? Ah, mas eu não escolhi para ter, né? Foi ao acaso, fiquei apaixonada. Existe um motivo pelo qual você sentiu interesse, atração e acabaram se unindo. Muitas vezes a gente não vai saber por conta do véu do esquecimento, mas existe. Então tem essa questão da escolha, só que aí é o que eu falei, se não existe essa afeição genuína, verdadeira, se ela é baseada, como na maioria dos casos, em alguma coisa mais material, seja atração física, seja interesses mundanos, quando vem a dificuldade, quando vem os problemas, essas relações, elas acabam, acabam falindo. E aí o que se deve fazer? Emmanuel fala pra gente que não que o divórcio, né, segundo até mesmo Kardec, não que o divórcio é contrário à lei de Deus, mas ele não deve ser facilitado. Até se você for ver no começo do capítulo do Emmanuel, ele cita, inclusive, essa passagem que nós estamos estudando do Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, não é que é proibido, né? Não existe essa proibição, mas a gente deve considerar que essa união não foi à toa, não é à toa que você está lá com aquela pessoa, e isso não deve ser facilitado. O que significa não facilitar? É o olhar a oportunidade, né? Olha o nome do capítulo, não separar o que Deus juntou. Se os caminhos cruzaram, casaram, formaram uma família, deve ter alguma oportunidade de reconciliação, de aprendizado entre esses companheiros, né? Um trabalho ali de aprender um com o outro, com a convivência, e quando tem filhos, a responsabilidade da criação dos filhos compartilhada também. Então, repensar e ver mesmo todas as possibilidades. Se não tem uma possibilidade de reconciliação, de tentar organizar as coisas, não se deve ter, assim, como a gente vê muito ultimamente, a primeira briga, a primeira coisa que começou a faltar atração física, terminou meu casamento, então perdeu o dinheiro, acabou o casamento. É procurar, né, ver, não facilitar, mas reconhecer que aquilo não foi à toa, que de repente tem uma oportunidade. Será mesmo que não dá para continuar? Será mesmo que não dá para crescer junto, continuar, manter a família? Aí Emmanuel ainda fala
que vão ter casos gravíssimos, né? Que aí é caso de medida extrema. Então aí sim, né? Vamos ter o caso da separação. Só voltando um pouquinho antes sobre essa questão de não ser facilitado, tô lembrando aqui da Joana de Cusa. A Joana de Cusa, ela viveu na época de Jesus. E ela era uma pessoa da corte, né? Ali do governo ali, né? Ela tinha uma situação privilegiada e ela ouviu a palavra de Jesus, ela sentiu o coração dela tocado, porque apesar de ela viver ali naquele ambiente mais privilegiado, ela sentia que faltava algo para ela. Então, quando ela ouviu as palavras de Jesus, ela se conectou, falou: é isso que eu quero. Só que ela tinha um esposo, né? E ele trabalhava justamente para o governo e ele era totalmente alheio a essa parte, né? Então não tinha e não gostava dessa parte, né? De ela estar envolvida com isso. E ela vai até Jesus e pergunta, né? Jesus, meu marido não aceita. Como que eu vou viver com ele, né? E na época eles eram casados, mas ainda não tinham filhos. E Jesus a aconselha, fala para ela, né? Volte, cuide bem do seu marido, trate muito bem, com amor, querendo dizer, não são as diferenças que né, por um pensar de uma forma e outro pensar de outra, que precisa necessariamente se separar, né? E a gente vê isso, inclusive, é muito atual o exemplo de Joana, né? Inclusive, para quem quiser entender também, existe um dos capítulos do livro Boa Nova, do irmão X, Humberto de Campos, psicografado por Chico, que ele trata um capítulo só da história da Joana de Cusa. Então é exatamente isso. Ele fala, Jesus conversa com ela no sentido, olha, entenda, você não precisa convencer o seu marido da sua fé, mas você pode entendê-lo, continuar sendo companheira. E toda essa convivência, né, com Jesus, desses ensinamentos, ela continuou com o esposo de Jesus, né, foi crucificada, ela continuou seguindo Jesus, teve filhos com ele e acabou, né, morrendo num dos círculos romanos. Enfim, é um dos exemplos quando a gente fala que o divórcio não deve ser facilitado, não deve ser logo a primeira opção. Para um pouco, respira, não tem jeito mesmo, não dá para conciliar, não dá para equilibrar e aproveitar a oportunidade daquilo que Deus nos deu, de estar ali convivendo e de repente se reconciliar. Não dá, é um caso de medida extrema, aí é o que o Emmanuel fala, tudo bem, é aquilo, divórcio não precisa ser algo absoluto, né? Assim, o casamento não precisa ser algo absoluto, indissolúvel, não. E medida extrema que a gente entende, os casos aí de violência, né? Eu lembro aqui, falando disso para vocês, né? De um dos exemplos de André Luiz em um dos livros dele, que ele trata, né, de um rapaz que era casado, tinha filhas, ele gostava das filhas, mas arrumou um amante, e aí ele estava querendo realmente eliminar a esposa, tirar a esposa do caminho, né, cometendo um crime contra ela para poder ficar livre para amante e ficar com as filhas de quem ele gostava. André Luiz conta toda essa trama, né? E aí, quando ele tá para cometer mesmo o crime contra a esposa, a filha acorda e pega assim, e aí ele não faz aquilo e a esposa realmente percebe que não vai dar para continuar com o casamento. Ela fala, olha, tudo bem, a gente se separa, vai dar tudo certo, e aí eles acabam se separando. Então é um caso de medida extrema, né? E é muito legal eu não consigo me recordar qual livro de André Luiz que ele fala isso, mas é um caso que mostra toda a ligação dessa família que vinha de outras reencarnações. Ele gostava muito das filhas, porque as filhas já tinham sido amantes dele em outras reencarnações, né? Tinha um compromisso, tinha vindo com aquela esposa, porque tinha um compromisso de reajuste, mesmo assim caiu na falha novamente, né? E acabou, mas assim, antes que ele cometesse um desatino e ficasse uma coisa melhor, houve uma intervenção lá e houveram por bem se separar. Então é o caso de medida extrema. Então não é que o divórcio não pode acontecer o divórcio, né? Então esse é um exemplo que eu lembro. E por último, André Luiz fala da questão do respeito, tá bom? André Luiz não, desculpa, Emmanuel fala da questão do respeito, que tudo bem, terminou, mantenha o respeito, procura manter os bons pensamentos e não guardar rancor, né? A gente falou do adultério, e Kardec fala aí no adultério também. A gente deve lembrar
de não condenar, assim como Jesus não condenou a mulher que foi trazida a ele para ser apedrejada, Jesus não condenou, mas a gente deve permanecer vigilante para não cair no mesmo erro, tá bom? Só pra gente terminar rapidinho, que eu tô vendo aqui que nosso horário tá indo, porque realmente é um tema que traz bastante polêmica, gera bastante dúvida. Eu aconselho vocês, busquem estudar na doutrina esse livro do Emmanuel, Vida e Sexo, que tem um tema sobre divórcio. Relê esse capítulo de Allan Kardec, né? Leiam Boa Nova e o item da Joana de Cusa. E eu vou finalizar com vocês hoje com um livrinho que eu gosto muito, que é da Joana de Ângeles, Otimismo, tá? De psicografia do Divaldo, é a lição 57, que fala vida em família. Vocês podem ler a lição toda, eu vou ler só alguns trechos pra gente fixar e trazer para o nosso dia a dia. Atados por compromissos anteriores, retornam no lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Quer dizer, não está reunido à toa aquele grupo de espírito, nem sempre vai ter essa afeição genuína. Tem contas ali a serem ajustadas. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então não vai ser sempre um mar de rosa, vão vir os obstáculos, as questões que têm que ser trabalhadas. Antes, é a escola de aprendizagem e redenção futura. Então é dentro do lar, ali, né, que começa com um casal que vai ter ali a oportunidade de aprender, né? A vida incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Então é dentro do lar, começando ali, né, com os cônjuges aprendendo a se respeitar, a se amar, a se comprometer, passando isso para os filhos, né, para ter uma evolução. Desculpa, ela fala, desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Olha só. E aí, por fim, a última frase aqui que eu vou ler dela: não o retenhas com amarras de ódio. Olha a questão do respeito. Ou de ressentimento, tira. Irá além, sim. No entanto, prossegue tu, fiel, no posto e amando. Então, a questão da vigilância, né? Então, quem tá aí com um relacionamento, ou quem já está, né, hoje a gente tem tantos tipos de relacionamento, mas quem tá dentro de um casamento aí, ou um relacionamento mais sério, repensar aí a sua posição junto com o seu parceiro, não desistir logo na primeira, seguir o aconselhado por Emmanuel, reveja, não desista com tanta facilidade. Se houver uma situação extrema, não tem problema, a separação, mas a gente deve vigiar também para que a gente não caia em erros, como no caso do adultério. Então, acho que é essa a lição que a gente tinha para o nosso evangelho de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Para mim é sempre bem esclarecedor, porque é um tema bem espinhoso mesmo. E vamos fazer então agora as vibrações e em seguida a prece final. Então, nesse instante, eu convido todos vocês para que a gente mantenha o nosso coração cheio de harmonia e de paz. E vamos pedir em primeiro lugar pelo nosso planeta, imaginando gotas de luz, um bálsamo de luz sobre todas as regiões, sobre todos os países, governantes, locais de extrema pobreza, locais de guerra, locais que sofrem com desastres naturais. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo Brasil, por todas as suas regiões, capitais. Vibremos ao redor do mundo por todos os nossos irmãos que estão doentes, acamados, em seus lares, em hospitais, sendo tratados, preparados para a cirurgia. Vibremos por todos os profissionais da saúde. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram no final da reencarnação, na idade já avançada, em asilos, em casas de repouso. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão no início da sua reencarnação, pelas nossas crianças em creches, em escolas e as nossas crianças abandonadas em orfanatos. Vibremos pelos nossos irmãos que não possuem um lar, que vivem nas ruas, muitas vezes vítimas do vício, muitas vezes vítimas da violência, em situação de vulnerabilidade, sem um emprego, sem o mínimo. Vamos vibrando por todas as organizações que de alguma forma
buscam dar alguma dignidade para essas pessoas, restabelecê-las, reerguê-las e inseri-las novamente no contexto da sociedade. Vamos vibrando por todos os lares ao redor do mundo. Que Jesus possa estar nesses lares, no coração de cada família. E nesse instante eu peço para que cada um de vocês imagine Jesus no lar de vocês, trazendo paz, trazendo harmonia, abençoando a cada uma das pessoas que moram com vocês. Mesmo que ainda vocês morem sozinhos. Vamos pedindo por todas as casas de oração, por todas as igrejas, por todos os templos, por todos os centros espíritas e pedimos pela nossa casa querida, pela Coligação Espírita Progressista na Rua Batuíra 297, por todos os seus trabalhadores e assistidos. Pai de infinita bondade, Jesus Mestre Amigo, te pedimos humildemente por nós mesmos, que possamos renovar o nosso esforço na nossa reforma íntima, que possamos nos esforçar para sermos melhores e seguirmos os teus passos e estarmos cada vez mais próximos a ti, em pensamento, em coração, em atitude. Te agradecemos, Mestre Jesus, pelo estudo dessa noite, pelo amparo amigo da espiritualidade e agradecemos pelas reflexões da lição de hoje, que possamos meditar, que possamos tomar novos rumos, seguindo a ti, os seus passos, Mestre Jesus, hoje e sempre. E assim, então, vamos nos despedindo na certeza de que estaremos reunidos em breve, numa próxima oportunidade. Graças a Deus. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês neste evangelho. Quem deixou a água aí é o momento agora de beber a água, tá? Fiquem em paz, nós estamos muito ansiosos essa semana na Coligação, porque a nossa festa junina começa no sábado e termina no domingo, tá? Não esqueçam, convite para vocês, 7 e 8 de junho temos festa junina na Coligação, tá bom? Guardamos vocês, tragam os amigos, tragam a família, vai ser muito divertido, tem bingo, bolo, salgado, sanduíche, brincadeira para as crianças. É o nosso maior evento da casa e a gente conta com a participação de todos vocês, tá? Estamos aguardando vocês aí no sábado e domingo. Muito obrigada pela participação, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.